Não se pode esconder a verdade. Não se pode esconder a verdade. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, quando ele começou a fazer a pregação do Evangelho, ele pregou o Evangelho da forma certa, dizendo para as pessoas se arrependerem. Essa era a pregação perfeita para aquelas pessoas que necessitavam de se arrepender de forma sincera, para que pudessem crer no Evangelho, crer, e assim, ao crer, pudessem ser salvas pelo Senhor Jesus. E isso aconteceu. E o Evangelho, meus irmãos, que o Senhor Jesus pregou, ele também, pelas Escrituras, podemos saber que esse Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E pelas Escrituras também podemos saber que o mesmo Evangelho que o Senhor Jesus pregou, ele também foi pregado aos mortos. Mas também sabemos, meus irmãos, pelas Escrituras, que alguns perturbaram alguns irmãos. E esses que perturbaram alguns irmãos queriam perverter o Evangelho de Cristo. E a partir daí é que começou essa questão de um Evangelho misturado e pervertido, ou seja, de um outro Evangelho. Pervertido pelas pessoas. Pessoas que eram falsas, pessoas que eram pervertidas. E por serem assim, também falsificaram e prejudicaram assim o Evangelho, porque deturparam o Evangelho. E essa deturpação do Evangelho perturbou a vida de muitas pessoas, ou seja, complicou a vida de muitas pessoas. Fizeram muitas pessoas se desviarem da fé, fizeram muitas pessoas terem a sua consciência pervertida, fizeram muitas pessoas acreditarem em mentiras enganosas, em coisas deturpadas, misturadas e pervertidas ao Evangelho. E isso, meus irmãos, veio desde o primeiro século até os dias atuais. Só que nos dias atuais se agravou demais. Foi muito além. Muito além mesmo daquele Evangelho que o Senhor Jesus pregou. Daquele Evangelho que um dia as igrejas da Galácia abraçaram. Está muito além. Muito além mesmo. E isso é nocivo para você, para mim e para todos os nossos outros irmãos, ou seja, para a igreja de modo geral. Esse Evangelho misturado dentro para pervertido, meus irmãos, não serve para as nossas vidas. Só prejudica. Só está nos arrastando para práticas erradas, para coisas pervertidas, que muitos homens hoje, que hoje podemos saber que são pastores, bispos e apóstolos, estão pregando. E apesar de muitos falarem para eles, os exortando a não pregar o Evangelho dessa forma, eles não querem mais dar ouvidos. Porque as denominações desses homens, meus irmãos, por causa desse Evangelho misturado dentro do padre pervertido que eles estão pregando, estão superlotadas. Estão muito lotadas de pessoas. E essas pessoas que estão lá, dessas pessoas eles recolhem muitos dízimos de dinheiro, recursos financeiros, que eles se apegaram a isso. E quanto mais eles ganham esses recursos financeiros através de dízimos de dinheiro, que eles ficam extorquindo essas pessoas, quanto mais dinheiro eles ganham, mais vontade eles têm de continuar nesse Evangelho misturado dentro para pervertido, que está aí, que tomou conta dessas denominações. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, com essa mensagem aqui, ele quer nos livrar disso, desse erro que está acontecendo por aí de forma deliberada, de propósito. Meus irmãos, de propósito. E você não pode mais tolerar alguém que venha pregando o Evangelho para você dessa forma. Então, se você quer fugir, escapar e sair fora disso, atenda a essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Por esta mensagem,
o Senhor Jesus quer que você volte para o Evangelho genuíno, puro e simples, que Ele mesmo pregou um dia. É esse Evangelho genuíno que tem que permanecer na sua vida. A verdade desse Evangelho genuíno tem que permanecer na sua vida. E você tem que permanecer no Evangelho, para que nunca possa se afastar da esperança do Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que você entenda isso e faça o que o Senhor Jesus quer. Obedeça, que assim a sua vida em Cristo será uma vida aprovada, mas só será aprovada se você tomar a decisão firme de voltar hoje para o Evangelho genuíno, puro e simples. Mas é para voltar hoje, de forma urgente. Então que você possa fazer isso e estimular os seus irmãos a fazerem o mesmo, da mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque quem me incentivou a voltar para o Evangelho genuíno foi o próprio Senhor Jesus, através das Escrituras, que Ele me revelou isso. E agora eu estou onde Ele quer que eu esteja. E que isso possa acontecer com você também, para que assim possamos juntos estar com o Senhor Jesus, fixados para sempre nele, para que possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho genuíno. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, e antes você viu a mensagem na qual eu disse que não se pode esconder a verdade? Meus irmãos, não se pode esconder a verdade. De nenhuma forma. Por mais que as pessoas tentem, ao longo de muitos anos, esconder a verdade da humanidade, uma hora ou outra, aquilo que está escrito, que nada que fica em oculto nunca vai continuar em oculto, ou seja, aquilo que está em oculto sempre será revelado. Toda a mentira por debaixo dos panos, toda a mentira estão se escondendo, ela um dia vem à tona, aos olhos da humanidade, para que as pessoas ouçam e vejam claramente a verdade, e assim possam ser esclarecidas por essa verdade. E ao serem esclarecidas pela verdade, elas deixam a mentira. Elas vão dizer que aquela mentira era absurda. Elas não vão ficar mais naquelas mentiras, mas elas só vão querer a verdade. E a verdade, meus irmãos, quando vier à tona e for vista e ouvida por muitos, ficará para sempre, prevalecerá. E assim, aqueles que até então escondiam a verdade vão ficar totalmente sem moral diante da humanidade. Isso vai acontecer, já está acontecendo. E vai continuar acontecendo para sempre, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus abomina o fraudulento. Ele não compactua com mentiras. Ele não é cúmplice de mentiras. Ele não consente com mentiras. Ele não participa. Ele não é conivente com isso aí, com essas mentiras. Muito pelo contrário. Ele revela a verdade. E quando ele revela a verdade, todas essas mentiras se tornam mentiras, enganosas. Porque tem uma frase que alguém disse, aí um homem disse aí na humanidade, que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Mas ela continua sendo mentira. Mesmo que alguns acreditem que ela seja verdade. Porque ela é dita com muitos raciocínios falazes e muitas sofismas para enganar as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem que aquela mentira dita 1000 vezes se tornou verdade. Mas, meus irmãos, e uma verdade dita 1000 vezes torna-se o quê? Se uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade, uma verdade dita 1000 vezes se torna o quê? Só pode se tornar verdade, porque ela sempre fica verdade. Uma verdade dita 1000 vezes vai sempre ser verdade e vai se consolidar muito mais ainda para ser verdade, ficando sempre como verdade, nunca vai mudar. E isso é o que o Senhor Deus faz.
porque ele sempre disse a verdade. E a verdade que ele disse sempre vai ser verdade. Não importa que a tentem esconder, ou deixar por baixo dos panos, ou inventar ou dizer frases que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Não adianta. Não adianta nada disso. Porque a verdade prevalecerá. E o próprio Deus trabalha para que isso aconteça. Ele revela as verdades. E vai revelando verdade cada vez mais. E assim ele vai acabando com as farsas, com as mentiras, com os enganos, com as sofismas e os raciocínios falazes de muitos que usaram tudo isso para encobrir verdades, para anular verdades. Verdades que o próprio Deus um dia estabeleceu. Meus irmãos, o Senhor Deus nunca vai deixar as mentiras continuarem, mas ele vai revelar as verdades para acabar com as mentiras. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a verdade da criação de Deus. Porque eu vou ler aqui daqui a pouco uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Porque foi por meio do Senhor Jesus que Deus criou o universo e tudo que existe. É só você ler lá, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos da epístola de Paulo, da epístola aos Hebreus. Quando você lê o primeiro capítulo da epístola aos Hebreus, logo nos primeiros versículos, você vai ver que Deus, pelo seu Filho, ou seja, pelo Senhor Jesus, criou o universo. É assim que está escrito. Então, meus irmãos, essa é uma verdade. A criação de Deus é uma verdade. Embora tenham surgido aí pelo mundo afora teorias, várias teorias, que anularam Deus da criação, relegando a criação de Deus à mitologia, à mentira, fazendo com que a criação de Deus seja esquecida pela humanidade. Porque as mentiras dessas teorias foram ensinadas para a humanidade. E a humanidade, aos poucos, foi a ponto de essa humanidade, aos poucos, de tanto ouvir essas teorias ensinadas nas escolas, isso se tornou verdade para muitos. E é o que está predominando aí até hoje. Mas a criação de Deus, meus irmãos, e até mesmo o próprio Deus em si, ele está acima disso. Ele está acima disso e ele não quer que essas mentiras baseadas nessas teorias continuem. Mas ele quer sim esclarecer a verdade. E a verdade vai ser esclarecida hoje para você através dessa mensagem aqui, que é muito séria e importante. E o nome dessa mensagem é A Criação de Deus. A criação de Deus é que é a verdade, meus irmãos. E as teorias que os homens inventaram por aí ao longo da história são todas mentiras, enganosas, para enganar a humanidade. Mas a criação de Deus não engana ninguém. Pelo contrário, firma a pessoa na verdade, para que a pessoa conheça que quem criou tudo que existe, no céu, na terra e no mar, e em tudo que neles há, foi o próprio Deus. Então, nós temos que entender essa verdade e nos firmar nela, para que assim possamos entender a nossa própria criação, ou a criação de forma geral. Então, antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam sobre a criação de Deus. E um desses textos está aqui no livro de Jó. E eu vou ler esse texto aqui agora. E ele está escrito assim: Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion,
os 7 estrelos e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar? Então, meus irmãos, quem fez tudo isso, quem criou tudo isso, foi o nosso Deus. Foi o Deus que nos criou. E essa criação é perfeita. E não tem nenhuma teoria criada pelo homem que possa desmentir isso. Essa criação de Deus. Que possa relegar essa criação de Deus à mitologia, à mentira. Não, meus irmãos. A criação de Deus prevalece contra todas essas teorias falsas e mentirosas e enganosas que enganaram a humanidade. A criação de Deus é perfeita para sempre. É isso que está escrito. Então agora eu vou ler mais um texto aqui que fala sobre a criação de Deus, para que vocês possam se conscientizar ainda mais sobre essa questão. E esse texto está aqui no livro de Isaías. E ele está escrito assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, meus irmãos, ninguém pode esquadrinhar o conhecimento de Deus e tudo aquilo que ele criou, como eu li no texto anterior. Ninguém pode esquadrinhar isso. A criação de Deus é perfeita, meus irmãos. E nenhum homem pode esconder isso. Nenhum homem pode esconder isso se baseando em teorias falsas, enganosas e mentirosas, como existem por aí. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, teoria da relatividade e outras coisas mais que os cientistas criaram para esconder a verdade da criação de Deus, que está acima de tudo isso. É perfeito e eficaz para sempre. Nenhum homem consegue criar tais coisas com tal perfeição. Nenhuma teoria pode fazer isso em tempo algum. Então, meus irmãos, a criação de Deus é séria. E você tem que acreditar nisso. Pela fé. Porque está escrito que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Só pela fé você pode entender a criação de Deus. Você não vai entender a criação de Deus por causa de teorias, como existem muitas por aí. Não. Você não vai entender a criação de Deus dessa forma. Só pela fé. É pela fé que eu entendo isso. Essa fé me revelou a entender isso. E é isso que eu entendo e compreendo. E ao entender isso, eu aceito, eu entendo a criação de Deus como ela é tão perfeita. E não tem falha alguma. O equilíbrio é perfeito na criação de Deus. Então, meus irmãos, agora eu vou ler aqui
essa mensagem que se chama A Criação de Deus, para esclarecer mais ainda sobre essa questão, para não deixar dúvida em ninguém, mas só para deixar certeza e convicção no seu coração sobre a criação de Deus que é perfeita. Então a mensagem está escrito assim. A mensagem começa assim: está escrito, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. Meu irmão, com esse texto fica muito bem claro que o único soberano Deus criou um teto de forma convexa, ou seja, ele criou uma cúpula sobre a qual o próprio Deus passeia. Leia em Jó, capítulo 22, no versículo 14. Está escrito: quando compunha os fundamentos da terra. Meu irmão, a terra que o único soberano Deus criou não é algo instável que pode se desfazer ou ruir facilmente, porque a terra que Deus criou tem bases fortes. E isso significa que ela tem tudo o que serve de apoio e sustentação para que a terra em si nunca vacile ou se abale, mas sim que permaneça firme perfeitamente. Está escrito: ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Meu irmão, o firmamento foi chamado pelo próprio soberano e único Deus de céus, e existem águas abaixo do firmamento e acima do firmamento também. E esse firmamento é sólido, ou seja, é muito duro, firme e tão resistente que absolutamente nada que o homem possa construir consegue destruí-lo ou ultrapassá-lo. Está escrito: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Meu irmão, o único soberano Deus fixou para sempre uma linha de demarcação ou divisa para toda a raça humana. E esse é um ponto que não se deve ou não se pode ultrapassar. Por isso, dessa forma, estamos todos confinados a habitar apenas debaixo do firmamento, ou seja, na porção seca, que o único soberano Deus chamou terra. Está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Meu irmão, neste mundo, todos os homens que ao longo da história anularam o único soberano Deus da criação, inventando diversas teorias que foram ensinadas para a humanidade e pelas quais mudaram a verdade da criação de Deus em mentira, foram, são e sempre serão alvos da severa e implacável ira de Deus, porque em tempo algum do único soberano Deus Todo-Poderoso não se zomba e nem se brinca, principalmente no que se refere à sua própria divindade, que claramente pode ser reconhecida por meio de todas as coisas que foram por ele criadas. Por isso, todos os homens que criaram essas teorias e todos aqueles que as mantêm escondendo a verdade de forma deliberada e injusta neste mundo são por isso indesculpáveis. Meus irmãos, não há desculpa para esses homens que inventaram essas teorias e para todos aqueles que hoje a mantêm dessa forma, escondendo a verdade da humanidade, anulando assim Deus da criação, fazendo com que a humanidade acredite que Deus não criou nada, que esse papo de que Deus criou tudo é um absurdo, é uma mentira. Aqueles que mantêm isso, meus irmãos, eles são indesculpáveis.
E a ira de Deus se revela contra todos eles que detêm essa verdade pela injustiça dessas teorias falsas inventadas pelos homens para anular Deus da criação. Mas a criação de Deus, meus irmãos, ninguém pode anular. Ninguém pode anular. Ela está aí, ela permanece e permanecerá assim, da mesma forma que ele criou. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, se referindo aos alimentos, não nos causa dano. É o que está escrito. Então, meus irmãos, a criação de Deus é perfeita. Ela não falha nunca. O que é infalível, o que é falho, são essas teorias aí. Essas teorias que são infundadas, não têm fundamento. Mas a criação de Deus tem fundamento. Fundamentos sólidos, eternos. Fundamentos baseados na verdade do próprio Deus. Então, meus irmãos, chegou a hora de nos conscientizarmos disso. Todos nós, a humanidade inteira, tem que se conscientizar disso. Porque o nosso Criador, Ele é o Deus onipotente. E nós devemos acreditar nele. Nós devemos viver por Ele e para Ele. É isso que temos que fazer. Então, meus irmãos, agora eu vou ler aqui mais alguns textos que falam sobre a criação. Textos muito claros e simples. E o primeiro deles que eu vou ler está aqui em Eclesiastes 3. Eu vou ler aqui o texto. Eclesiastes, deixa eu achar aqui. Eclesiastes capítulo 3. Deixa eu marcar aqui, mas aqui achei. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito, falando aqui, esse texto, Salomão vai falar sobre a criação. E não se esqueça, meus irmãos, Salomão foi o homem mais sábio da história do mundo. O próprio Deus deu a ele sabedoria, porque ele pediu a Deus sabedoria. E Deus o atendeu dessa forma, dando a ele sabedoria. Mais do que todos os outros que viveram antes dele, e mais do que todos os outros que viveram depois dele. Ele foi o homem mais sábio da história. Isso é verdade. E Salomão, o homem mais sábio da história, falando sobre a criação, disse: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então, meus irmãos, isso que Salomão falou aqui a respeito da criação que Deus fez é verdade. Quem pode hoje contestar isso? Quem pode? Se alguém aí puder contestar o que Salomão falou aqui, conteste. Eu quero ver se consegue. Se consegue superar a sabedoria pelo qual Salomão disse isso que eu acabei de ler aqui. Então, meus irmãos, essa é mais uma prova de que a criação de Deus aconteceu mesmo. Ela está aí para todos nós, podemos ver e contemplar. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É o que está escrito. Agora eu vou ler aqui mais um texto que fala sobre a criação. Está aqui em Atos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Esse texto aqui, Paulo chegou em Atenas e ele pregou o evangelho no Areópago, diante de muitas pessoas.
diante de muitos filósofos, epicureus, estoicos que estavam ali. Pessoas que eles cuidavam de sempre se aprofundar em conhecimentos, em sabedorias. O berço disso era em Atenas, onde existiam muitos filósofos. E no meio deles, Paulo disse o que eu vou ler aqui agora, a respeito da criação. Foi assim que ele disse. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, meus irmãos, Paulo ali no meio daqueles filósofos epicureus estoicos, disse tal verdade sobre a criação. Diz tudo isso que está escrito. E tudo isso que está escrito é verdade, não é mentira. Ao ponto de que alguns ali, depois que ouviram ele falar tudo isso, creram. Creram no Deus que criou tudo. Aqueles que creram abandonaram as filosofias, abandonaram o seu modo de pensar, que até então estava errado. Mas quando eles ouviram a verdade da criação, dita pelo próprio Paulo ali, eles creram. Creram em quem? Naquele que criou tudo, que é o nosso único, soberano e Deus. Foi nele que eles creram. E ao crer em Deus, eles creram também que tudo foi criado por Deus, como Paulo falou. Então, meus irmãos, a criação é essa. Essa é a criação de Deus, que você tem que acreditar também. Hoje você tem que acreditar na criação de Deus. E esquecer essa filosofia, esse modo de pensar, dessas teorias infundadas, que não tem cabimento algum, são absurdas, são mentirosas, enganosas. Mas a verdade da criação, dita aqui por Paulo, e que muitos acreditaram, é verdade. E é nessa verdade que você tem que acreditar, por meio da fé. Porque foi pela fé que aqueles homens passaram a entender que Deus criou tudo. Que aqueles atenienses que creram começaram a entender pela fé isso. Não pela razão,
não pela filosofia, não pelo conhecimento científico, não por essas falsas teorias que hoje tem por aí. Então, meus irmãos, chegou a hora de isso ser esclarecido. E agora eu vou ler mais um texto aqui sobre a criação. Mas esses textos aqui que eu vou ler agora, que estão em Apocalipse, eles vão falar mais a respeito do que vai acontecer no mundo. Porque um dia Deus Criador já estabeleceu um dia para julgar o mundo. E isso se chama o juízo de Deus. Ele vai estar sentado no seu trono e diante dele vai estar toda a humanidade. Todas as pessoas, homens e mulheres que viveram neste mundo, de todas as épocas, estarão em sua presença. E ele vai julgar cada um deles. Então, a humanidade tem que se preparar para isso. Porque esse dia vai chegar. Vai chegar mesmo, de fato e de verdade. E todos nós vamos estar lá, meus irmãos. Todos nós, toda a humanidade. Tanto aqueles que creram, como aqueles que continuaram incrédulos. Não importa, vamos estar lá para prestar contas no dia do juízo. Então eu vou ler um texto aqui que fala um pouco a respeito disso. E depois eu vou ler mais um outro. E esse texto aqui está em Apocalipse 11. No Apocalipse de João, capítulo 11. E está escrito assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Meus irmãos, esse tempo vai chegar. O tempo de acontecer tudo isso vai chegar. Já está escrito, já está estabelecido. Vai chegar, é inevitável. Não se pode fugir disso. Não se pode esconder. Não se pode morrer. Porque mesmo que você morra, um dia os mortos vão ressuscitar para estarem vivos nesse dia. E esse dia vai chegar, meus irmãos. E nesse dia, aqueles que destroem a terra serão destruídos. É o que está escrito. Aqueles que destroem a terra, hoje, aqueles que destruíram a terra no passado e aqueles que vão destruir a terra no futuro, serão destruídos, meus irmãos. Essa é a realidade. Serão destruídos pelo próprio Deus. Isso vai acontecer. É o que está escrito. Não há como fugir. Então, isso que está escrito aqui se torna, para muitos, uma grande insônia. É a grande insônia da humanidade. É a grande insônia desses que estão destruindo a terra hoje. Meus irmãos. Eles, em suas consciências, não têm paz. Porque porfiam com Deus. Há muito tempo eles ficam porfiando contra Deus. Então esses homens não têm paz em sua consciência. E isso é o resultado deles estarem destruindo a terra. E por estarem destruindo a terra, serão destruídos também. Isso vai acontecer com eles. E agora eu vou ler o último texto aqui, que também vai falar ainda mais sobre essa questão. E o texto está aqui
também no livro de Apocalipse de João, capítulo 6. Está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus irmãos, nesse dia, quem é que poderá conseguir se suster diante da ira, diante dessa ira, diante do grande dia da ira de Deus que vai chegar? Quais são os reis da terra? Quem serão os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos? Quem serão todos os escravos e livres que poderão se suster diante disso? Eles não têm preparo físico e psicológico para aguentar tal coisa. Eles vão tremer. Eles vão ficar com medo. Eles vão ficar pior do que ter síndrome do pânico. Vão ficar desesperados. Coração batendo forte, com medo de encarar o grande dia da ira de Deus. Meus irmãos, a tal ponto de eles pedirem para os rochedos e para os penhascos caírem sobre eles, para lhes esconder daquele grande dia, porque eles mesmos disseram que chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se diante de tal coisa? Meus irmãos, esse texto aqui é a grande insônia desses homens, é a grande insônia dos reis da terra, dos grandes, é a grande insônia dos comandantes, é a grande insônia dos ricos, é a grande insônia dos poderosos, e de todo escravo e de todo livre, é a grande insônia. Esse texto aqui não os deixa dormir. Eles não têm paz diante desse texto, porque esse texto mostra o que vai acontecer com eles. Então, meus irmãos, essa é uma realidade que todos esses que hoje por aí estão inventando essas teorias e mantêm essas teorias, esses poderosos, esses governantes, esses cientistas que supõem ter uma sabedoria, um conhecimento, podem até ter, mas esse conhecimento que eles têm científico, esse poder que eles têm terreno, não significa nada, absolutamente nada, perto da grandeza, da autoridade, da soberania do único Deus soberano que vai vir sobre todos eles naquele dia, quando o sexto selo for aberto e tudo acontecer. E quando chegar o grande dia da ira deles, ou dele, tudo isso vai acontecer. E esses vão se alarmar, vão, de certa forma, temer, vão ficar com muito medo desse dia. Então, meus irmãos, eles sabem disso. Eles têm essa consciência de que estão escondendo de forma deliberada e injusta tudo aquilo que Deus criou e tapando isso com mentiras, com
com essas teorias falsas e enganosas que eles falaram para a humanidade ao longo de muitos anos. E assim, tudo isso que eles falaram, toda essa mentira que eles falaram mais de 1000 vezes, milhões de vezes, se tornou verdade. Eles vão ter que dar conta disso. Então eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Eles estão porfiando com Deus. E isso ninguém pode fazer. Todos aqueles que porfiam com Deus não têm paz. É o que está escrito. Eu li aqui o texto de Jó. Quem porfiou com ele teve paz. É a pergunta que se faz. Quem porfiou com Deus e teve paz, meus irmãos? Ninguém na humanidade. Na história da humanidade, ninguém teve paz. Todos aqueles que porfiaram com Deus ao longo da história da humanidade, começando com Nimrod, aquele que começou a ser poderoso na terra, até os dias atuais, ninguém que porfiou com Deus teve paz. Então, meus irmãos, tudo isso que foi lido aqui hoje sobre a criação de Deus é verdade. Não há como esconder. Não há como esconder a criação de Deus. Nem por teorias que criaram por aí, mentirosas, nem por nada. Porque tudo vem à tona. O próprio Deus vai esclarecendo. Vai fazendo a verdade vir à tona. Vai esclarecendo. E a verdade toma conta das pessoas. Quando as pessoas veem com seus próprios olhos e começam a ouvir com seus próprios ouvidos essa verdade, e começam a constatar que é verdade mesmo, aí eles não querem mais saber dessas teorias falsas, dessas mentiras, dessas coisas enganosas. E eles se viram contra aqueles que mantiveram essas verdades escondidas. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo hoje aí. Hoje você pode ver a verdade sendo esclarecida, sendo dita dos eirados, dos montes, para toda a humanidade ouvir. Para toda a humanidade ouvir que foi Deus que criou tudo, de forma perfeita. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. As coisas visíveis e invisíveis também. Tudo foi Ele que criou. Então, meus irmãos, chegou a hora dessa verdade ser conscientizada aí na sua vida. Você tem que se conscientizar disso para sempre. E estimular as outras pessoas para que se conscientizem dessa verdade também. Porque é bem claro e simples. Para que assim elas possam viver de acordo com a criação de Deus. Aproveitando tudo, vivendo tudo. Sabendo de tudo. Profundamente. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, agora que tudo já foi falado, tudo já foi lido, por meio da mensagem, por meio das escrituras, agora, eu espero que na sua vida só tenha certeza e convicção séria e profunda, verdadeira, de que foi Deus que criou tudo. Tudo que existe, tudo que os seus olhos podem ver, e até aquilo que os seus olhos não podem ver, foi tudo Deus que criou. É verdade, está escrito em vários textos. Eu li aqui apenas alguns, mas existem muitos outros. De forma que se eu fosse ler todos aqui, eu ia levar muitas horas. Então, meus irmãos, esses poucos textos que foram lidos aqui já servem para você se conscientizar da criação de Deus, que é perfeita e eficaz para sempre. Então, vamos aproveitar isso, vamos viver. Vamos aproveitar a criação de Deus com tudo que em tudo que ela tem. É tudo perfeito, maravilhoso demais aos nossos olhos. Meus irmãos, foi assim que Deus criou e assim que permanece. Ele mantém tudo sobre as suas mãos. Tudo está sendo sustentado por Ele. É isso que acontece. Então, meus irmãos, agora que tudo já foi esclarecido, eu espero que você comece a viver de acordo com a criação de Deus. Porque esta criação, ela é perfeita. E você é a excelência da criação de Deus. O homem, criado do pó da terra. Foi nele que o Senhor Deus soprou o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E é isso que aconteceu.
Não há dúvida disso. Tudo está esclarecido e vai ficar esclarecido assim para sempre. Espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.